Trabalho integrador. Eixos de licenciatura. Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Univesp. Polo Bananal 2025. O tema do nosso trabalho é Valorização da Diversidade Cultural. Um olhar para a cultura familiar e local. Os integrantes do grupo são Ana Júlia Clemente de Oliveira, Hortência Pires Castro de Souza, José Eduardo de Oliveira, Josiane Aparecida de Souza Oliveira, Luiz Fernando Toledo Albino Nepomuceno Elias, Michele Aparecida de Andrade Souza, Paula de Fátima Machado, Tamires Ferreira dos Santos Fernandes. Orientação, doutora Jolúcia Santos de Jesus. E para a apresentação do nosso trabalho teremos introdução, objetivos, fundamentação teórica, justificativa, metodologia, observações de etapas, resultados e referências. Começamos então pela nossa introdução. A diversidade cultural ela está presente em todos os aspectos da sociedade, em todos os espaços sociais. Então se faz muito importante no cotidiano escolar também. E uma forma de se trabalhar é através do respeito, da empatia com as diferenças. Além disso, ela pode ser agregada a diversas disciplinas ao longo do ensino. Então, trabalhar a diversidade cultural pode auxiliar ao aluno no seu desenvolvimento, além de trazer um fortalecimento entre escola, família e estudante. Então, nós teremos um objetivo geral e, para atender esse objetivo geral, foram elaborados 4 objetivos específicos. Então, nosso objetivo geral é elaborar e implementar um plano de aula ou atividade que valorize a diversidade cultural dos estudantes, a partir da diversidade existente em suas famílias. Nosso primeiro objetivo específico é compreender a partir do diálogo com a comunidade escolar como a diversidade cultural presente nas famílias pode contribuir para a valorização da diversidade cultural entre os estudantes. Nosso segundo objetivo é elaborar um plano de aula ou atividade que integre elementos da diversidade familiar ao contexto escolar para promover o reconhecimento e respeito às diferenças. Nosso terceiro objetivo específico é implementar o plano de aula ou atividade de forma a favorecer a convivência harmoniosa e a valorização das singularidades culturais de cada estudante. E nosso quarto objetivo específico é avaliar os resultados do plano de aula a partir das participações e produções dos estudantes, identificando avanços relacionados à valorização da diversidade cultural. Para atender essa demanda, nós vamos trabalhar com alguns autores que fazem parte da nossa fundamentação teórica. O primeiro é Freire, de 1996, o segundo é Kandal, de 2012, o terceiro é Gomes, de 2013, o quarto é Hall, de 2003 e finalizando Banks, de 2009. Então, nosso problema de pesquisa parte de uma conversa com o corpo docente da escola, onde foi nos apresentado a pouca participação dos pais na escola. Aliado a isso, foi-se elaborado um plano de aula trabalhando a diversidade cultural, pois quando nós podemos trabalhar com a cultura dos pais, com as vivências que ele tem agregado ao ensino, isso pode trazer um novo olhar para eles na escola, assim tendo uma maior participação no cotidiano escolar dos seus próprios filhos. Então, essa é o nosso problema de pesquisa, a pouca participação de pais. E nós trazemos como justificativa que a diversidade cultural pode ser relevante, pode auxiliar aos pais a terem um interesse maior no dia a dia. E a nossa metodologia? A nossa metodologia ela faz parte do eixo Ouvir, Criar e Implementar da própria Universidade Virtual do Estado de São Paulo. E para isso nós separamos o nosso em 3 etapas. A primeira é ouvida, a audição, que no caso é uma roda de conversa com alunos e famílias, e o mural Quem Somos Nós. A segunda é a criação, é o de criar, que é a produção de cartazes, pesquisa e materiais sobre tradições familiares. A terceira, que é a implementação, é a roda de conversa com a apresentação das culturas mundiais. E para finalizar, temos a reflexão e avaliação, que é o registro orais e escritos sobre as experiências vividas.
Então, agora tem um pouco das observações sobre cada uma dessas etapas. Então, na primeira etapa, o fortalecimento de vínculos e sentimentos de pertencimento, ou seja, que os pais se sintam pertencentes àquilo que está acontecendo, se estão pertencentes à escola, que vejam a importância deles estarem ali também junto aos seus filhos. A segunda etapa, diálogo intercultural e expressão de identidades familiares. Então, na segunda etapa, é trazer um pouco mais a cultura familiar para dentro da escola, a realidade de cada um, porque cada um vai ter a sua própria cultura, a sua própria realidade. Então, juntar e unir tudo isso pode auxiliar no desenvolvimento tanto da família em participar da escola, quanto dos alunos no seu cotidiano. Terceira etapa, família como protagonista na socialização de saberes. E aí dá autonomia às famílias, elas serem os protagonistas, elas participar ativamente ali deste momento, ela trazia um pouco das culturas que eles conhecem, um pouco dos costumes, eles serem os protagonistas da história. E por último, a reflexão sobre respeito, identidade e inclusão, ou seja, é o nosso fechamento final, a nossa avaliação final, trazendo como propósito uma reflexão sobre a importância do respeito, de respeitar o próximo, da empatia, de identidade, que é a família se sentir mais dentro da escola, se sentir mais viva na escola, se sentir mais participativa, mostrar que ele tem um pouco da identidade dele. E por fim, a inclusão daqueles que se sentiam excluídos de certa forma, seja por não terem completado os estudos ou por algum outro tipo de coisa. Em relação à nossa avaliação nesse processo, ela será uma avaliação processual e participativa, contemplando observações das interações, se todo mundo interagiu, conseguiu participar, sentiu acolhido, a autoavaliação dos alunos de como foi essa experiência para eles, o feedback das famílias, se os objetivos foram alcançados, se eles se sentiram mais acolhidos, e por último a reflexão coletiva final, ou seja, do grupo, do corpo docente da escola, de como isso atingiu a escola. Para finalizar, tem os nossos resultados. Primeiro, resultado preliminar, né? Que é integração das famílias, fortalecer os vínculos e pertencimentos, os alunos demonstraram respeito e orgulho das suas origens, a escola tornou-se um espaço mais inclusivo e representativo, a proposta pode ser incorporada ao projeto político-pedagógico da escola, e os resultados esperados é ampliação do respeito às diferenças culturais, fortalecimento de vínculos escola-família, práticas pedagógicas interculturais e educação inclusiva e cultural significativa. Para realizar esse trabalho, nós temos algumas referências. Aqui são algumas das nossas referências no desenvolvimento do trabalho. Agradecemos a oportunidade, muito obrigado e até a próxima.